A neurocirurgia é uma especialidade médica responsável pelo tratamento cirúrgico das doenças do crânio, da coluna vertebral e dos nervos periféricos. Muitos pacientes ficam em dúvida sobre quando procurar um neurocirurgião. O neurocirurgião não deve ser procurado apenas para fazer a cirurgia. Existem alguns sinais de alerta que indicam que há necessidade de ser avaliado e consultado por um neurocirurgião. Entre esses sinais de alerta, quais são os mais frequentes? Dores de cabeça, principalmente se essas dores forem muito intensas, se você tiver aquele aspecto de ser a pior dor da sua vida, associadas às alterações neurológicas diversas, como náuseas, vômitos, alterações da sensibilidade, alterações da visão, alterações da força. Todos esses são sinais e sintomas que indicam que você precisa buscar a ajuda de um neurocirurgião. Aí você pergunta, tá bom, eu tenho dor de cabeça, náuseas e vômitos, o que pode ser isso? Pode ser desde uma simples enxaqueca, que você inclusive vai, via de regra, vai saber reconhecer, até um tumor cerebral, que está no momento em que o cérebro deixou de se acomodar e ele começa a aumentar a pressão rapidamente. Então, teve dor de cabeça, náuseas, vômitos, e é uma dor de cabeça muito diferente das habituais, isso aí já é um alerta. Vou procurar a ajuda de um neurocirurgião. Existem outras dores que o neurocirurgião pode ajudar? Inúmeras dores. O neurocirurgião é uma pessoa que trata inclusive a dor crônica, fármaco resistente, ou como era chamada até bem pouco tempo, a dor crônica refratária. O que significa dor crônica refratária? Dor crônica refratária ou fármaco resistente significa que você já tentou utilizar inúmeras medicações, óbvio que você está levando em consideração que as medicações utilizadas são as medicações adequadas para aquele tipo de dor, e associado às medicações de uso habitual, como analgésicos simples, analgésicos opioides, anti-inflamatórios não hormonais, corticosteroides, você também associa as terapias como fisioterapia, acupuntura e as outras orientações sobre estilo de vida, como evitar o sedentarismo, fazer caminhadas, fazer alguns exercícios que são indicados pelos seus médicos. A gente falou que tem dor crônica, que tem uma dor farmacorresistente, mas que dores são essas? Dores de dente? Não, não são dores de dente. Dor de dente pode ser uma dor do neurocirurgião? Pode. Não especificamente a dor de dente, mas uma dor que se confunde com a dor de dente, que é a neuralgia do trigêmeo. Muitas vezes o paciente já andou em inúmeros pronto-socorros, tanto de odonto como de clínica médica, como pronto-socorro geral, com uma dor que é enfisgada, é empontada e segue um desses 3 territórios que a gente fala, né, que é V1, que é o território do quinto nervo, o primeiro ramo, o segundo ramo, ou o terceiro ramo, ou os 2 ou 3. Isso é a neuralgia do trigêmeo. É uma dor insuportável que, quando ela é nessa região aqui de V2 que falamos, o segundo ramo do quinto nervo e do terceiro ramo, ela parece muito dores de dente nessa área. Só que ela tem algumas características. É uma dor empontada, é uma dor insuportável e ela não tem relação com nenhuma alteração dentária. Não tem cárie, não tem nenhuma fratura, não tem nada que justifique do ponto de vista odontológico. E de onde vem essa dor? Vem de uma irritação, de um quadro inflamatório ou de uma compressão do nervo trigêmeo, que é o nervo responsável pela sensibilidade dessa área, dessas 3 áreas que acabamos de falar. Então, essa é uma dor que, quando não controlada pelos medicamentos adequados, por um clínico, pelo neurologista, você tem que procurar o neurocirurgião. Aí vem a pergunta, tá bom, eu tenho uma neuralgia do trigêmeo, eu fiz todas as medicações adequadas, em doses indicadas e não melhorou. O que você pode fazer por mim? Essa é uma pergunta, concordam? Eu vou poder usar algumas técnicas. A gente vai usar técnicas percutâneas, que são as técnicas mais simples, como compressão do trigêmeo por balão.
você faz uma incisão, um furo, entra até a área do trigêmeo, você faz um furo nessa área. Seria bom que vocês estivessem vendo fotografias. Num outro momento, vamos fazer algumas aulas mais explicativas com uma PowerPoint, para vocês visualizarem melhor. Mas de uma maneira geral, o que a gente vai utilizar é uma agulha, passar um balão por dentro, insuflar e comprimir esse nervo, e aí você vai melhorar dessas dores. É uma analgesia bem mais duradoura. Há casos que você não tem nunca mais as dores, mas há casos que ela recorre, e aí você tem alternativas para isso. Você pode utilizar a radiofrequência, que também é por agulha, e aí você chega até lá na área do trigêmeo e você faz lesões por aumento da temperatura daquelas áreas do nervo que estão sendo irritadas continuamente, trazendo esses casos dolorosos, essas dores insuportáveis, e também você vai controlar aquela dor. Isso aí são procedimentos do neurocirurgião. A gente falou de basicamente duas técnicas não invasivas, entre aspas, porque toda técnica que você entra no sistema nervoso central, seja ela por agulha ou a beta, é invasiva. Essas são menos invasivas, né? Mas há casos que você vê nitidamente que tem uma artéria enrolando o nervo e fazendo uma compressão e numa região posterior da cabeça. Então a gente faz o que é chamado de descompressão do nervo trigêmeo. Essa descompressão é feita através de uma craniotomia numa região atrás da orelha. Você tira o osso, abre a dura mater, acessa aquele nervo, descomprime e o paciente volta a ter uma vida normal. Mas só quem pode decidir a técnica adequada, obviamente, é o neurocirurgião. E ele precisa estudar bem, avaliar você bem, examinar, solicitar os exames indicados e verificar o quanto a medicação até ali está ok. Que dores mais podem ser tratadas pelo neurocirurgião? Dores na coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica, no cóccix, dor sacroiliaca, dores no joelho, dores no ombro. Que isso? O neurocirurgião pode tratar todas as dores? Pode. As dores na coluna, em particular, elas podem ser causadas por uma série de problemas. Por hérnias de disco, que essas todos falam, todos têm um parente ou tem o relato de ter em algum momento o diagnóstico de uma hérnia de disco, que são momentos em que os discos vertebrais saem do seu local habitual e eles rompem o ânulo fibroso, aquela capa que envolve o disco, e aquele disco ele escapa, comprimindo a medula, comprimindo a raiz, e aí você vai ter dores de acordo com o local que esse disco sofreu essa ruptura. Por exemplo, se você tem uma ruptura do disco cervical, você vai ter uma dor ou na coluna cervical, ou uma dor, por exemplo, na mão, no braço, no ombro, e essas dores estão sendo causadas pela compressão daquelas raízes que inervam aquele território. Além da dor, essa compressão, esse escape do disco pode evoluir para uma perda de força motora naquelas áreas. E se você tem uma ou duas hérnias muito mais complicadas na região cervical, você pode evoluir com o que a gente chama de mielopatia. Aí a doença deixou de ser só da raiz e passou a ser da medula. Então assim, tudo que iria passar ali de movimento, ele pode cessar de repente. Você pode perder movimento dos braços e das pernas. Então assim, dor na coluna cervical, você fala, é só uma tensão, final da tarde, mas quando ela se torna muito frequente, ela começa a ter uma intensidade maior e tem esses sinais de alerta, como dormência, você sente uma área mais fraca, é importantíssimo e é bom que seja o mais rápido possível a consulta com um neurocirurgião. As dores de cabeça são outros, como a gente já falou, né? Pode ser enxaqueca, pode ser tumor, mas pode ser também uma doença que é relativamente conhecida, que são os aneurismas cerebrais. O que são os aneurismas cerebrais?
Todo o nosso sistema vascular é composto basicamente artérias e veias. As artérias, elas são elementos constituídos por músculo, né? São vasos que têm músculo na parede. Eventualmente, essa musculatura pode ficar mais fraca e fazer alguns escapes da parede, formando verdadeiros balões. Esses balões vão ficando fracos, vão crescendo conforme tem aumento de pressão arterial, conforme você tem alguns outros fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo e algum componente próprio seu, componente familiar, componente genético, alguma fragilidade da musculatura, e você pode eventualmente romper esse aneurisma. Essa normalmente é a pior dor que o indivíduo sente na vida e pode ser acompanhado de alguns eventos mais catastróficos. É o chamado acidente vascular cerebral hemorrágico causado por uma ruptura de um aneurisma. As consequências da ruptura do aneurisma são: você pode não sentir nada, que é aquele que a gente, do ponto de vista clínico, a gente tem uma classificação, e aí você classifica como você só tem a dor de cabeça, mas não tem alteração neurológica nenhuma. Você tem ainda alguns que vão evoluir com uma perda súbita da consciência e o paciente já evolui para coma. Isso é muito frequente. Lembrar que aneurisma cerebral é bom que seja descoberto quando ele não rompeu. Normalmente o que você tem uma cefaleia ocasional, às vezes nem tem nenhum sintoma e faz uma ressonância, porque tem, por exemplo, 2 parentes de primeiro grau acometidos. Lembrar disso, tem 2 parentes com aneurisma cerebral que descobriu com ruptura, ou foi uma descoberta incidental porque caiu, fez um exame, ou porque estava fazendo um exame, um check-up. Então é bom ficar atento que você também pode ter uma maior probabilidade do que a população geral. Conclusão: dores refratárias, dores insuportáveis na cabeça, no ombro, na coluna vertebral, no joelho, no quadril, todos esses são sintomas que indicam que você deve procurar a ajuda de um neurocirurgião. Alterações de sensibilidade, alterações de força, também são alterações que indicam que você precisa procurar um neurocirurgião. Qualquer um desses sintomas, ou um diagnóstico dos quais vamos falando ao longo dos nossos diálogos, das nossas conversas, é importante que você fique atento à necessidade de ser avaliado por um neurocirurgião da sua confiança.